Em House of the Dragon a gente tem visto um pouco mais da história da dinastia Targaryen, e se tem uma instituição que faz completamente parte aí da história dessa casa é a Guarda Real, e é sobre eles que a gente vai falar hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje a gente vai falar sobre os mantos brancos aí, os membros da Guarda Real, essa instituição tão prestigiada em Westeros. E eu tô até de branco, olha só, acho que é a única camiseta branca que eu tenho. Então ela tá toda amassada, poída, porque eu não uso branco, geralmente. Eu sou mais da Patrulha da Noite, eu uso preto. Mas é isso, vamos falar sobre os membros da Guarda Real. E esse vídeo vai ter pequenos spoilers, especialmente dos livros da Guerra dos Tronos, da série Game of Thrones também. E talvez um ou outro detalhezinho do Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas da série House of the Dragon não vai ter nada, então podem ficar tranquilos. E é isso, vamos lá. Bom, a Guarda Real também é conhecida como Espadas Brancas ou Mantos Brancos. E eles seriam aí os melhores cavaleiros de Westeros, que têm o objetivo de proteger o rei e a sua família, né? Proteger tanto a sua vida, a sua integridade física, quanto os seus segredos e os seus costumes de modo geral. Os cavaleiros da Guarda Real, eles têm um voto, né, que impede que eles façam outras coisas além de serem os cavaleiros da Guarda Real. Então eles não podem possuir títulos, nem terras, e nem esposas, nem ter filhos. Então eles têm que ser totalmente direcionados para cuidar ali da segurança do rei. E isso é uma grande honra. E os votos deles são muito parecidos com os votos da Patrulha da Noite. Inclusive são inspirados, né, nos votos da Patrulha da Noite. Eu já vou falar mais sobre isso. Só que é engraçado pensar que tem uma grande diferença entre eles, né? Já que a Patrulha da Noite com o tempo foi perdendo prestígio, enquanto a Guarda Real manteve, né, o seu status de elite no reino. Especialmente porque eles, né, são parte do cerne, né, da coroa, né, e o prestígio deles está bem direcionado, né, tá bem relacionado com o prestígio do próprio rei, né, da própria monarquia. E a sede de atuação deles é Porto Real, que também é basicamente o centro, né, da movimentação, das coisas que acontecem, das tretas, de tudo que rola em Westeros, diferente da Patrulha, que fica lá longe no norte, na muralha, que ninguém vê eles, né, e quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então a Patrulha da Noite acabou perdendo muita relevância com o tempo, enquanto a Guarda Real foi mantendo aí seu prestígio, embora isso não signifique que ela manteve sua qualidade, que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas ainda tem um pouco de sentido, né? Porque, tipo, a Patrulha da Noite protege de um monstro que ninguém nunca viu. Assim. E a Guarda Real do rei. Os perigos que a Guarda Real defende são mais palpáveis também, né? A função dela é mais fácil de perceber. A Guarda Real foi fundada lá em 10 depois da conquista pela rainha Visenya Targaryen, depois de sofrer um ataque junto com a Aegon lá nas ruas de Porto Real. Isso porque nessa época a rainha Rhaenys tinha acabado de morrer lá em Dorne, o que fez o Aegon e a Visenya ficarem furiosos. Então eles estavam queimando os castelos, estavam tacando terror no período que ficou conhecido como a Ira do Dragão. O que fez com que os lords dorneses resolvessem tentar matar eles lá em Porto Real mesmo, mandassem uma galera pra esfaquear eles. E a Visenya acabou salvando o Aegon dessa tentativa de assassinato e falou pra ele que ele deveria ter uma guarda melhor, já que a galera que acompanhava ele não era muito qualificada, por assim dizer. O Aegon acabou contestando, falou que achava que não era preciso. Aí a Visenya sacou a espada e fez um corte na bochecha do Aegon, mostrando pra ele que a guarda dele era ineficiente porque os caras nem tinham conseguido reagir. A partir daí, ela juntou os melhores cavaleiros de Westeros, que também tinham aí um certo senso de justiça, né, de honra, e fez com que eles jurassem, né, jurassem um voto muito parecido com o da Patrulha da Noite, justamente de não possuir terras, de não possuir esposas nem títulos, para serem realmente dedicados ali à coroa. E foi assim que foi criada a Guarda Real. Muitos dos maiores guerreiros, maiores estrategistas militares e melhores combatentes da história de Westeros foram membros da Guarda Real, inclusive membros da própria casa Targaryen se juntaram aí aos Mantos Brancos. E tinha um detalhe que, a princípio, para você se unir, né, à Guarda Real, o único obstáculo é que você tinha que ser um cavaleiro ungido, né? Mas a gente vai ver que isso muda depois, por conta de um certo cara aí. Uma característica bem interessante aí dos membros da Guarda Real é que nos livros a armadura deles e os escudos que eles usam não tem símbolos, é tudo liso e branco, né, assim como o manto deles, porque é para dar essa ideia de que eles realmente não estão ali para serem
ouvidos, eles têm que ser silenciosos, discretos, e eles só devem falar quando os conselhos deles são pedidos mesmos, né? E por conta disso, os membros da Guarda Real não precisam ser só bons espadachins, eles têm que ser pessoas que tenham esse senso de dever, porque eles vão guardar os segredos da coroa, eles vão guardar ali a parte das suas vidas, né? Como eles agem, os segredos, as saidinhas escondidas, né? Os planos militares e estratégicos que vão ser bolados pela família real. Tudo isso vai estar sendo ouvido, né, pelos membros da guarda, porque eles vão estar sempre juntos ali, mas eles não podem falar pra ninguém, então eles têm que ser bem confiáveis e discretos. E toda a trajetória aí dos membros da Guarda Real é registrada no livro branco, que o Sir Criston Cole até fala lá pra Rhaenyra no episódio 3 de House of the Dragon. Porque é lá que é escrito todos os feitos, né, de todos os membros da Guarda Real, e quem escreve lá é o Senhor Comandante da Guarda. O livro branco, ele fica na Sala Redonda da Torre da Espada Branca, que é o prédio lá em Porto Real, né, na Fortaleza Vermelha, que é a sede dos membros da Guarda Real. Eu acho muito cavaleiresco, né? É a Sala Redonda, que lembra a Tábula Redonda do Rei Arthur, na Torre da Espada Branca, é tudo muito simbólico aí. E a gente tem até uma cena aí do Jaime, né, na série de Game of Thrones, olhando o livro, falando sobre alguns membros e tudo mais, porque ele sente, né, que a própria história dele como membro da Guarda Real foi bem manchada, né, por ser aí o Kingslayer, né. Então, enfim, o Sir Criston Cole teve seu nome escrito aí por conta da Rhaenyra, e cada membro da Guarda Real ganha uma página pra si, né, pra escrever seus feitos, o que me faz pensar que esse livro tem que ser bem adaptável, né, pra colocar mais páginas conforme o tempo for passando. Bom, quando a gente fala sobre membros da Guarda Real e sobre cavaleiros em Westeros, o nome mais forte que surge aí na história dos Sete Reinos é o do Aemon, o Cavaleiro do Dragão, que é aí a grande referência aí de um cara cavaleiresco que cumpria aí todos os requisitos de ser nobre, de honrar o dever, de ser justo, de ser um ótimo combatente. É o Aemon, o Cavaleiro do Dragão, que era, como o nome já sugere, né, um membro da casa Targaryen, e que serviu como membro da Guarda Real para 4 reis. Então ele foi um cara bem relevante aí até na história da Guarda Real. Mesmo depois da morte do Aemon, ele ficou lembrado, né, em histórias, tanto por grandes senhores quanto por plebeus, né, inclusive a Sansa volta e meia cita ele o tempo todo, porque ele é uma dessas referências dela aí de cara cavalheiresco, e ele portava a espada Irmã Negra, que é a espada do Daemon que a gente vê aí no terceiro episódio de House of the Dragon. Ele portava essa espada, e vale dizer que ele nasceu depois aí dos eventos da Dança do Dragão, pouco depois inclusive dela acabar, que foi ele nasceu em 136 depois da conquista. O Aemon participou ativamente da conquista de Dorne, quando o rei Daeron, né, que era primo dele, foi pra Dorne, né, marchou pra lá, justamente pra conquistar de uma vez por todas esse reino rebelde, e ele lutou lá em várias batalhas, inclusive um dos primeiros feitos cavaleirescos dele foi tomar uma flechada envenenada no lugar do rei, né, já que ele se jogou lá na frente. Então ele era esse tipo, ele realmente vivia pra proteger mesmo o rei, ele cumpria muito bem o dever dele. O rei Daeron, o jovem dragão, conseguiu conquistar Dorne, porém logo os dorneses se rebelaram e desmancharam toda a conquista, o que fez com que o rei Daeron voltasse para Dorne sob uma bandeira de paz para tentar negociar, só que ele foi traído e foi morto. O Aemon estava com ele, chegou a matar alguns dos traidores, mas foi preso também. Ele foi preso por Lord Will de Will, que é um nome ridículo, mas ok. E ele foi colocado numa gaiola sobre um poço cheio de víboras. Até que o rei Baelor, o abençoado, né, fez uma peregrinação, né, até Dorne andando, e propôs que ele salvaria, né, o Aemon de lá. O que ele fez, ele anda sobre o poço de víboras e tira o Aemon da cela dele. O Aemon carrega depois ele nas costas, e eles voltam para Porto Real com o rei Baelor em coma, né? O rei Baelor era conhecido por ser um cara santo. Ele foi o rei Targaryen menos Targaryen, por assim dizer. Ele era um cara da paz, sangue-luz, e não deu muita coisa, né? O Aemon também acaba servindo como o senhor comandante da Guarda Real pro pai dele, né, que é o rei Viserys II, que fica no controle do reino aí por mais ou menos uns poucos anos, 1 ou 2 anos só, então ele não acaba durando muito. E ele é substituído pelo irmão, né, do Aemon, que é o Aegon IV, né, que é conhecido como Aegon o Indigno, que foi o rei que teve muitos e muitos bastardos e que legitimou todos eles antes de morrer, dando, né, a sua espada Blackfyre para um dos bastardos, o que eventualmente
eventualmente começou com a rebelião Blackfyre. E isso tinha um pouco a ver também com a relação dele com a Aemon, né? Que era um cara muito cavaleiresco e que amava muito a sua irmã, a Nerys, né? Que era a esposa do rei Aegon, né? E em um determinado momento, o Aegon chega a dizer que ela teria traído ele com outro lord. Na verdade, o Aegon achava que a Nerys e o Aemon tinham um caso. Mas ele não tinha coragem de dizer isso publicamente, então ele incentivou um outro lord a assumir que tinha se deitado com a Nerys e fez, né, ela ser julgada e tudo mais. Porém, o Aemon, né, como um cavaleiro que era, resolveu lutar pela sua irmã num julgamento por combate, no qual ele foi vitorioso, o que colocou ele na história de Westeros para sempre, já que esse é o maior feito dele, né, esse ato de ter lutado, né, pela irmã num julgamento por combate, né. Isso fez com que a relação dele com o próprio Aegon ficasse cada vez pior, né, já que eles duvidavam dele. Porém, isso não impediu o Aemon de morrer protegendo o Aegon também de uma tentativa de assassinato. Ele foi morto como viveu, né, lutando pelo seu rei e protegendo ele, né. Posteriormente, o Aegon indigno continua sendo o indigno, legitima todos os bastardos e começa a rebelião Blackfyre. Porém, vale ressaltar que o mestre Aemon, né, que é nosso querido velhinho lá na muralha, tem o nome de Aemon por conta do Aemon, Cavaleiro do Dragão, que era seu tio-avô, basicamente. Outro membro super importante aí da Guarda Real foi o Ser Duncan o Alto. Ele que a gente vê aí nas histórias do Cavaleiro dos Sete Reinos e que serviu como o senhor comandante da Guarda Real pro Aegon o Quinto, o Improvável. Que é, na verdade, o Egg, né? Que é justamente o escudeiro aí do Ser Duncan durante as aventuras do Cavaleiro dos Sete Reinos, né? O Ser Duncan é um cavaleiro de baixo nascimento, né? Ele nasceu na Baixada das Pulgas, como um rapaz pobre que acabou sendo escudeiro do Sir Arlan de Centaur e que foi nomeado cavaleiro por ele, supostamente. E enfim, né, a gente vê o Ser Duncan nas histórias do Cavaleiro dos Sete Reinos e ele é um cavaleiro andante muito legal, né? É muito bom de acompanhar as histórias desse personagem. Ele fez várias coisas interessantes. A gente tem 3 contos sobre ele, inclusive numa edição nova que acabou de lançar da Suma das Letras do Cavaleiro dos Sete Reinos. Muito bonito. Muito bonito. Que acabou de lançar, tá caríssima. Eu acho que não vale a pena não comprar agora, pra ser bem sincero. Porque eu achei que ele ia ser bem mais ilustrado e não foi. Ele tem bem menos ilustração do que eu achei que ele ia ter. Mas a capa é bonita e a capa dura. Então vou deixar o link se vocês quiserem comprar. Mas enfim, eu acho que valia mais a pena outra edição, se vocês acharem ela em sebo por aí. Enfim, eu não vou falar muito sobre as histórias do Ser Duncan, porque ele é um personagem que a gente vai ver mais aqui no canal, talvez com vídeo sobre ele. E eu tenho aí também a intenção de fazer uma leitura coletiva sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos no futuro. Então a gente vai ver das histórias do Ser Duncan, do Ser Duncan ou Dunk mais pra frente. Vale comentar que o Ser Duncan teve alguns feitos muito interessantes depois, né, dos livros, como membro da Guarda Real, como ter vencido num julgamento por combate o Sir Lionel Baratheon, que era conhecido como Tempestade Risonha, que se revoltou contra o reinado aí do Aegon, e num combate singular o Ser Duncan fez ele dobrar o joelho novamente. Então o Ser Duncan era o cara mesmo. Enfim, ele participa de alguns eventos interessantes aí da história de Westeros, como lutar nas rebeliões Blackfyres também, vencer aí alguns pretendentes Blackfyres, e ele acaba morrendo, infelizmente, numa tragédia, da qual também quero falar num vídeo específico, né, a tragédia de Solar Festival. Mas o Ser Duncan é com certeza um dos personagens mais interessantes aí da Guarda Real, e vale muito a pena ler o Cavaleiro dos Sete Reinos e falar sobre ele num vídeo próprio. Vale aqui fazer 2 adendos que eu esqueci sobre o Ser Duncan. O primeiro é que ele levou, né, tanto o Mestre Aemon quanto o Corvo de Sangue pra muralha, né? Ele que escoltou os dois lá pra muralha, o que é um detalhe bem interessante aí da história de Westeros, porque a ida do Corvo de Sangue pra muralha levanta aí algumas suspeitas, por assim dizer. Como também que na ilha de Tarth, né, na ilha onde a Brienne nasceu, existe um brasão de armas do Ser Duncan, o que levanta essa hipótese de que a Brienne, por exemplo, seja herdeira do Ser Duncan, o que a série Game of Thrones meio que confirmou. Eu não consigo levar a sério porque foi a 8ª temporada, mas na 8ª temporada tem um episódio que é a Cavaleira dos Sete Reinos, no qual o Jaime arma a Brienne como cavaleira, e, né, esse título, a Cavaleira dos Sete Reinos, tem aí como referência o livro do Ser Duncan, né? Então a ideia é que realmente fosse uma referência que confirmasse aí essa genealogia.
Porém, como o Sir Duncan foi membro da Guarda Real, não podia ter filhos, talvez ele tivesse tido um filho antes e tal, mas não tem esse registro, então fica meio espaço aí se isso é verdade, se isso é canônico ou não. Outro membro muito importante da Guarda Real, mais recente agora, foi o Sir Gerald Hightower, que era conhecido como o Touro Branco. Ele foi senhor comandante da Guarda Real e provavelmente foi nomeado para substituir o Sir Duncan, né? Então ele veio aí logo depois do Dunk como comandante, né, da Guarda Real, e ele participou de alguns feitos como lutar, né, na Guerra dos Reis das Nove Moedas, né, comandando os exércitos de Westeros nessa disputa. Ele era conhecido como ser um guerreiro muito forte, né, muito valente, tanto que esse apelido Touro Branco vem disso. E um detalhe é que quando o rei Aerys mandou queimar os Starks, né, lá na Fortaleza Vermelha, o Brandon e o pai, né, do Brandon e do Ned, o Sir Gerald Hightower estava com o Jaime Lannister, né, ali na sala do Trono de Ferro, e ele lembrou o Jaime de que os membros da Guarda Real deviam servir o rei e não julgá-lo, mostrando aí que ele era um pouquinho babaca também, né, e mostrando até que o Jaime se incomodou e o Sir Gerald Hightower não. Durante a rebelião, né, do Robert, o Sir Gerald Hightower ficou protegendo a Torre da Alegria, onde estava a Lyanna Stark, então ele não participou de diversas batalhas importantes da guerra, o que foi bem sentido, né, a ausência dele marcou parte ali dos conflitos, e ele foi morto pelo Ned Stark e seus companheiros quando eles foram resgatar a Lyanna. Outro membro da Guarda Real que também faleceu lutando na Torre da Alegria foi o Sir Arthur Dayne, a Espada da Manhã. Ele que teria morrido num combate singular com o Ned Stark, né? Mas o Ned Stark diz pro Bran que foi, né, o Howard Reed que salvou a vida dele. Na série a gente vê que, na verdade, o Sir Howard Reed que salvou o Ned do Sir Arthur Dayne, né? Enfim, o Sir Arthur Dayne era um grande cavaleiro e ele era conhecido por ser o cara mais próximo do príncipe Rhaegar Targaryen, né? Eles gostavam bastante de lutar juntos em justas, né? Um contra o outro, no caso, em torneios. Da primeira vez, o Sir Arthur venceu o Rhaegar, mas todas as outras vezes o Rhaegar sempre vencia, né? Porque o Rhaegar decidiu um determinado dia da vida dele ser um grande cavaleiro e ele passou a ser, porque ele era desses, né? O Sir Arthur, né, participava muito próximo ali das decisões do Rhaegar, era um confidente dele e provavelmente depois do torneio de Harrenhal, o Sir Arthur Dayne ajudou o Rhaegar a sequestrar a Lyanna e ajudou a proteger ela na Torre da Alegria. Porém, esse não foi o único feito, né, do Sir Arthur Dayne. Ele carregava com ele a Alvorada, que na minha opinião é a principal espada aí de Westeros, a mais bonita, a mais interessante, né, que é a espada da casa Dayne, né, que quem carrega ela se chama a Espada da Manhã. E ele lutou, por exemplo, contra a Irmandade da Mata do Rei, né? Que era um grupo de revoltosos que estava ali na região de Porto Real. Que inclusive é a Mata do Rei que a gente vê, né? O Viserys, a Rhaenyra caçando, né? Ali nesse evento em honra ao Aegon, né? Ao nascimento, aos 2 anos do Aegon, né? Ali na série House of the Dragon. Então nessa região ali da Mata do Rei tinha esse grupo de baderneiros, de bandindinhos, como diria o Igor. E é justamente o Sir Arthur Dayne que, né? Lidera aí a Guarda Real numa luta contra eles. Ele faz com que o povo ali da região que apoiava a Irmandade da Mata do Rei se voltasse contra a Irmandade, porque ele prometeu recompensar eles pela ajuda, prometeu levar as queixas deles pro rei. Então ele era um cara bem cavalheiresco também, de um modo geral. E depois de matar o Cavaleiro Sorridente num combate singular, que era um dos membros aí da Irmandade da Mata do Rei, ele nomeia o Sir Jaime Lannister como cavaleiro, que nessa época ele era só um escudeiro e estava participando ali dessa campanha contra a Irmandade da Mata do Rei. Então quem nomeou o Sir Jaime é o Arthur Dayne. E nos livros, né, tanto o Sir Barristan Selmy, quanto o Jaime, quanto o Ned Stark lembram do Sir Arthur como um grande cavaleiro, um cara honrado também. Tanto que depois que o Ned vence aí o Sir Arthur Dayne, ele pega a Alvorada, a espada dele, e leva pra sede da casa Dayne, né, lá pra irmã do Sir Arthur, a Shara Dayne, pra devolver a espada como sinal de respeito. E ele também enterrou o corpo do Sir Arthur, né, na Torre da Alegria, usando parte das pedras da torre. Então o Ned até sempre foi muito respeitoso com a memória do Sir Arthur, né. E eu falei um pouco mais sobre ele, sobre a espada dele, no vídeo sobre as espadas de aço valeriano, que vai estar ou no final desse vídeo, ou na descrição, ou num card aleatório aqui em cima. O Sir Barristan Selmy é com certeza o membro da Guarda Real que a gente mais vê aí nas Crônicas de Gelo e Fogo, já que ele tem todo o papel ali com a Daenerys e antes com o Joffrey e tudo mais. E ele sempre foi um cara muito dedicado à arte do cavaleiro, né? Justamente montar cavalo, participar de torneios. Inclusive foi participando de torneios, mesmo sendo muito novo, né? E tentando enfrentar caras mais velhos e mais fortes, que ele recebeu o apelido do príncipe Duncan Targaryen de Barristan o Ousado, né?
Ele sempre gostou de lutar em torneios e quando ele tinha 16 anos, ele foi nomeado cavaleiro pelo próprio rei Aegon V, depois de ter derrotado o príncipe Duncan, né, numa justa, e isso fez com que ele ficasse aí bem conhecido nos Sete Reinos. E apesar dele ter muito renome aí como cavaleiro, ele conseguiu provar, né, que ele não era só bom para torneios e sim para batalha também, lá em 260 depois da conquista, durante a guerra contra os reis das Nove Moedas, né. Ele participa dos exércitos da coroa contra o Maelys, né, o monstruoso, que era o último dos pretendentes Blackfyre e estava junto ali dos reis das Nove Moedas, e nesse momento os exércitos da coroa estavam até sendo pressionados, né, pelas forças ali de Essos, até que o Ser Barristan consegue abrir caminho pela Companhia Dourada, né, que era ali o grupo de mercenários que sempre apoiou as causas Blackfyres, e ele chega no Maelys para um combate singular e vence o Maelys, o que dá basicamente fim às pretensões ali dos reis das Nove Moedas em tomar Westeros, né, e acaba fazendo com que a coroa Targaryen acaba vencendo parte da guerra, né. Então ele teve essa atitude bem importante, tanto que depois da guerra o Ser Gerold Hightower nomeia o Ser Barristan como membro da Guarda Real, e o Ser Barristan até tinha terras para receber, ele tinha uma moça com quem ele ia casar, até já estava prometido, mas ele deixa tudo isso de lado para servir como membro da Guarda Real. Ele também foi muito importante num episódio chamado de Desafio de Valdocaso, quando o rei Aerys II foi feito de refém por uma casa. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu também quero trazer um vídeo só sobre esse desafio do Valdocaso e sobre a loucura aí do rei Aerys, como ela foi sendo construída ao longo do tempo, mas o Ser Barristan foi bem importante para salvar o rei desse episódio. Talvez fosse melhor que não tivesse feito isso, para ser bem sincero, mas ele foi lá e fez, salvou, e foi bem astuto ao fazer isso, né? Então é bem interessante como ele consegue salvar o rei. Ele também participa, né, do combate, da campanha contra a Irmandade da Mata do Rei. Ele chega a vencer, né, o principal líder, né, que era o Simon Toll, né, que era o líder ali da Irmandade. Ele vence ele num combate singular. Ele está presente quando o Jaime é nomeado cavaleiro e está presente também no torneio quando o Jaime é nomeado como membro da Guarda Real pelo rei Aerys, só para afrontar o Twin Lannister, embora o Ser Barristan fosse bem contra, porque ele achava que o Jaime era muito novinho e muito inexperiente para ser membro da Guarda Real. Estava certo também. Durante o torneio de Harrenhal, o Ser Barristan vai muito bem, ele quase vence todo mundo, até que ele chega na luta final, onde ele é derrotado pelo príncipe Rhaegar Targaryen, que após derrotar o Barristan, resolve nomear a Lyanna Stark como rainha da beleza e do amor, em vez de nomear a sua própria esposa, né, a Elia Martell, o que acaba desencadeando na rebelião do Robert posteriormente. Então, se o Ser Barristan tivesse vencido, podia ter pedido uma grande treta. Enfim, coitado, ele não sabia. Ele luta na Batalha do Tridente pelas forças Targaryen, onde ele acaba sendo ferido, né? E depois disso, o rei Robert, em vez de mandar matar o Ser Barristan, chama ele para ser comandante da sua própria guarda, né? Isso porque ele dizia que ele não ia mandar matar um cara por ser leal ao Trono de Ferro e ao seu rei, né? Então ele reconhece o valor do Ser Barristan e chama ele pra guarda. Coisa da qual o Ser Barristan vai se arrepender posteriormente quando ele chega lá na Daenerys e tem que admitir que ele serviu aí o usurpador, aceitou servir o cara que, né, venceu as forças Targaryen, que matou o irmão da Daenerys, e a Daenerys aceita ele também como membro aí da guarda da rainha. Bom, e como curiosidades para falar aí sobre a guarda real, dá pra dizer também que o Ser Barristan foi o primeiro membro da guarda a ser destituído do cargo, já que é um cargo vitalício, né, você tem ele até morrer. E o Joffrey resolve tirar ele da guarda, né, num sinal aí claro de desonra, uma cena bem marcante aí também da série, o que faz com que o Ser Barristan fuja, né. O Joffrey até manda uma galera pra tentar pegar ele, mas o Ser Barristan derrota todo mundo e vai embora, né. E ele vai pra Essos justamente pra tentar servir a Daenerys, e eles vai como escudeiro disfarçado, né, porque ele diz que ele não pegaria em espadas até a Daenerys aceitar ele como cavaleiro novamente, né, num sinal aí de penitência. Outra curiosidade da guarda é que supostamente só cavaleiros ungidos poderiam ser membros da guarda, porém o Joffrey resolve nomear o Sandor Clegane, né, que é o cão de caça, que não era cavaleiro, e nomeia ele como membro da guarda real, o que já aí são duas atitudes do Joffrey que já mancham completamente a história aí da instituição, né, o que é bem marcante. Atualmente a guarda real do Tommen é formada pelo Ser Jaime Lannister, que é o senhor comandante, o Loras Tyrell, né, o Cavaleiro das Rosas, o Osmund Kettleback, o Meryn Trant, o Balon Swan e o Boros Blunt e o Ser Aerys Oakhart. Vale dizer que alguns desses membros aí estão na lista da área, né, de quem ela quer matar, inclusive. O Ser Loras Tyrell, nos livros, ele tá completamente desfigurado, se eu não me engano. Ele tentou participar de um cerco no qual caiu óleo quente em cima dele, então
Ele tá completamente zoado. E o Ser Aerys Lockhart, ele é um cavaleiro muito interessante, porque ele era membro também da guarda do Joffrey, e ele era o único cara que se recusava a bater na Sansa. O que parece o mínimo, né? Porém, o Joffrey sempre vivia pedindo... O próprio Joffrey não tinha coragem de fazer isso, o que não deveria ter, na verdade. Ninguém deveria fazer isso, mas o Joffrey era um... Eu não tenho nem palavras. Mas ele mandava os membros da Guarda Real bater na Sansa, e o Ser Aerys Lockhart sempre reclamava e contestava isso, e quando ele meio que tinha que bater, ele sempre dava tapinhas bem fracos, e ele era o único que conversava com a Sansa também, e trocava histórias com ela. Ele era muito bom como lanceiro, e ele é enviado a Dorne para proteger a Myrcella Baratheon quando ela é prometida ao príncipe Tristan, né? E ele vai lá para Dorne, onde ele acaba sendo seduzido pela Arianne Martell, filha do Doran Martell, que a Arianne convence ele a fazer uma rebelião, né, para tentar nomear a Myrcella como rainha no lugar do Tommen. Essa rebelião aí da Arianne é descoberta, e o Ser Aerys, ele loqueia e decide ser cavaleiro e proteger a Arianne e atacar os membros da guarda do Doran, né? Ele acaba matando 2 membros, mas é morto pelo Areo Hotah, que é um baita de um cavaleiro, não é um cavaleiro, ele é um baita de um guarda, ele tem uma super arma gigante que corta o Ser Aerys no meio. Foi burrice, mas ele tentou ser cavaleiresco e proteger a Arianne. Inclusive a Arianne convence ele a participar da treta, dizendo que a Myrcella, se fosse feita rainha, permitiria que eles dois se casassem, né? A Arianne é bem sem vergonha também, mas eu gosto bastante dela, então não vou reclamar. E só pra comentar que existem outros membros aí de guardas em Westeros, né? O próprio Areo Hotah, né, que guarda aí o príncipe Doran Martell, e ele tem um papel bem parecido com a guarda real, né? De ficar ali, de ouvir, de dar conselhos, de estar sempre do lado, né? De ser enviado para as batalhas em nome do Doran. Então ele tem esse papel bem parecido com a guarda real, só que lá em Dorne. E também tivemos guardas da rainha. Tivemos em 2 momentos da história de Westeros, olha só. Quando a princesa que se torna rainha, Rhaenyra Targaryen, resolve aí formar, né, assumir o trono de ferro e formar a própria guarda dela, que ela chama de guarda da rainha. E posteriormente, quando Daenerys Targaryen resolve começar a sua campanha pela Baía dos Escravos, e ela também forma a guarda da rainha dela, né, que é composta pelo Sir Barristan Selmy, pelo Ago e Diogo e pelo Hakaru, né, que são aí membros do Calazar dela, né. E são os companheiros de sangue dela. Mas é isso, pessoal. O que vocês acham da guarda real? Será que o Sir Criston Cole vai honrar o nome deles em House of the Dragon? Vamos ver. Se eu disse alguma coisa errada, falei alguns nomes errados, eu acho que eu chamei o Ser Aerys de Arryn em algum momento, talvez tenha falado os outros nomes. Sabe, fazer vídeo sobre Game of Thrones, o maior desafio pra mim é esse, é falar os nomes certos, é bem difícil. Mas é isso, deixa o que vocês acharam sobre a guarda, sobre esse vídeo aí nos comentários, deixa também o que vocês, sugestões que vocês possam ter para próximos vídeos, eu vou estar sempre lendo e respondendo todo mundo, às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.